quanto tempo você está com esse Tá canal? com... Bem, minha gente, meu muito bom dia. Conforme havíamos prometido e divulgado durante essa semana, já se encontra aqui em nossos estúdios da TV Web CDN Online a nossa advogada buiquense, doutora Ana Carolina, no programa De Frente com Manuel Modesto, que vai responder alguns questionamentos sobre direito, advocacia e a sua vida de concurseira. Um bom dia, doutora Ana, e vamos, evidentemente, à primeira pergunta, né? E vamos ver aí, o programa, na realidade, é um programa ao vivo, é de improviso, realmente aqui ninguém ensaia absolutamente nada, então qualquer erro, qualquer falha, que nos perdoem, porque o programa é feito e transmitido ao vivo. Então vamos lá. Doutora Ana, meu muito bom dia. Bom dia, doutor Manuel. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, bem como o convite. Eu me sinto muito honrada e lisonjeada por estar aqui na sua presença e estou preparada para as suas perguntas. Pois bem, vamos lá, a primeira, né? Quem é Aninha de Teté por doutora Ana Carolina? É uma pergunta um pouco complicada falar de si mesmo, mas Aninha de Teté é aquela menina que foi criada no interior, com todas as restrições que você puder pensar, mas que com muito amor, com as portas abertas ao público, nunca fui uma pessoa com frescura. Meus pais sempre me ofereceram o que eles não tiveram. A oportunidade que não foi dada a eles, a mim foi dada. Então, Aninha de Teté é essa pessoa que venceu com a ajuda dos pais, venceu com a ajuda daqueles que a ama e que está aí correndo atrás de outras coisas. Lutando pela vida, né? Lutando pela vida. E para ser uma boa advogada e, quem sabe, futuramente, uma juíza, promotora, né? Não é isso? Agora, você, digamos, como minha convidada, né? Você sempre foi uma pessoa estudiosa, ou esse despertar pelos estudos só veio depois de certa maturidade em sua vida? Porque você ainda é jovem, né? Mas já é uma pessoa, evidentemente, responsável e madura. Essa questão de ser uma fervorosa estudante vem de quando? Bom, a gente quando é jovem, a gente meio que fica meio, como é que eu posso afirmar? Meio perdido no caminho. Mas quando a gente entra na faculdade e a gente tem um objetivo a ser alcançado, a gente meio que muda o foco. Então eu posso dizer que esse meu amor pelos estudos realmente surgiu na faculdade. Quando eu vi que era o meu futuro que estava em jogo. O futuro dos meus pais já estava construído, minha irmã ia construir o dela, então eu precisava agarrar a minha oportunidade. Então meio que esse desejo fervoroso foi mais que na faculdade. Lógico que a gente tem toda uma estrutura de ensino fundamental, médio, mas a faculdade foi que realmente me abriu os olhos para ir além. Realmente é desse jeito mesmo, né? Na verdade, a gente, para estudar, tem que adquirir esse vício, né? Essa responsabilidade desde cedo, porque senão a gente não consegue vencer os tantos atropelos que a vida nos oferece, não é isso? Agora, me diga, existem por aí uma infinidade de cursos, né, de graduação, como medicina, engenharia, e por qual razão você fez a opção por direito? Pois bem, direito sempre foi um sonho de infância. Eu sempre olhei aquelas pessoas de terno, aquelas pessoas entrando no fórum e sempre me despertou a curiosidade. Então, em primeiro momento, o direito entrou na minha vida como um sonho. Em segundo momento, eu vi a oportunidade no direito de ajudar pessoas. Não só como a medicina, como o médico é essencial, mas o advogado é essencial. O juiz é essencial. O promotor, ele é essencial na vida do cidadão. Então, eu vi como uma forma de atender a população e poder fazer mais por ela.
Também é claro, né? Você sabe que nesse nosso meio, que eu vivo há praticamente 3 décadas, você vive somente 10% disso, né? É um meio complicado, né? Mas eu pergunto, fugindo um pouco dessa questão profissional, eu perguntaria a você, digamos, né? Você, com sua beleza exuberante, essa morenidade brasileira, de morena, flor de cravo e canela, né? Que eu brinco muito com você. Você não teve assim, em determinado momento, alguma vontade de se tornar, por exemplo, uma modelo? Doutor Manuel, veja só. Muito obrigada. Realmente, a gente sempre brinca isso nos bastidores da prefeitura. Mas, assim, nunca foi um desejo meu, não. Eu sempre veredei realmente para a área profissional em relação ao direito. Nunca quis outra profissão em si, não. Mas você, enfim, está satisfeita com a profissão de direito, né? Assim, eu acho que existe tantos degraus, existem obstáculos, mas também existe a parte boa do exercício da profissão da gente, entendeu? Então, é uma pergunta meio que sem resposta atual. Não posso dizer que sim nem que não. Agora, veja bem, eu sei porque há quase 3 décadas, como eu digo, ou 30 anos, que vivo lutando, batalhando, militando nessa área do direito, não é isso? Aí eu perguntaria a você, a gente sabe que quando eu me formei, evidentemente, aqui eu acredito que em Buíque não tinha 10 advogados. Era muito pequena a concorrência. Mas hoje isso já não acontece mais. Agora eu perguntaria a você, com tanta concorrência no mercado, o que você acha de advogar, de ser advogado ou advogada? Existe deslealdade no exercício desta honrosa profissão? Pois bem, exatamente eu me formei há 3 anos. Há 3 anos eu estou exercendo a advocacia. E o que eu posso lhe afirmar é que, realmente, hoje se estabelecer no mercado é muito difícil. Hoje a gente tem realmente uma concorrência, um número de advogados muito grande, mas eu acho que a questão não é nem essa. A questão é a questão da deslealdade da classe em si. Eu acho que falta cooperação dos nossos amigos. Tem muitos colegas que desmerecem realmente, né, Exato. a toga de advogado. Exatamente. Uma profissão tão bonita, tão essencial. E é uma profissão, como você sabe, que começou lá na Grécia Antiga, né? Se firmou na Roma Antiga, no antigo Império Romano, e a partir daí se propagou por todo o mundo, principalmente no mundo democrático e ocidental, justamente para defender aquelas pessoas que não tinham vez nem voz. Então, eu acho que é uma profissão muito importante, né? Com certeza. E Dom Pedro I também teve uma grande participação, justamente em abrir os 2 primeiros cursos jurídicos no Brasil, né? Em 1827, que foi no Largo de São Francisco, em São Paulo, e no Mosteiro de São Bento, em Olinda. E isso realmente veio a fortalecer muito essa profissão, que é uma das mais brilhantes e honrosas, eu acho que em praticamente todo mundo, né? Exato. Né? Porque Altamente reconhecida, né? Deixa de existir a advocacia, né? Não é um fato? Exato. Então vamos lá, vamos mais, digamos, a mais algumas perguntas, né? E no desenrolar da entrevista, evidentemente, vai surgindo alguma coisa que a gente não segue um roteiro previsto, porque, como já disse, o programa é feito ao vivo e tudo pode acontecer, né? Aí eu perguntaria a você, no momento, perguntaria não, estou perguntando, né? O que você acha do nosso estatuto, a Lei 8.906/96, né? A nossa lei, nosso estatuto, e da Ordem do Advogado do Brasil. Às vezes, a nossa OAB é um tanto quanto decorativa. Eu não sei se você concorda comigo, mas esse é meu ponto de vista. Como você vê determinadas posições
dúbias da OAB com relação à defesa da democracia brasileira. Será que não existe muita gente querendo só aparecer e tirar dividendos políticos nos cargos que ocupam na Ordem dos Advogados que dizem nos representar? Pois bem, realmente eu acredito que o Estatuto da Advocacia, apesar de ser uma lei muito bonita, no plano concreto, é uma lei que não tem eficácia. Ou seja, é uma lei que não, eu posso até usar em termos popular, não pegou. É uma lei que não surgiu os efeitos que deveria surgir. É uma lei que está lá, que deveria ser realmente observada, obrigatória, mas que não é. Então, o efeito prático dela se tornou zero. Nenhum. E aí, a minha crítica é exatamente essa. O Estatuto hoje, ele não tem um efeito, como é que eu posso dizer, vinculante. As pessoas não o observam. É uma coisa decorativa, é como se fosse mais uma lei. Principalmente na questão da conduta, da ética profissional. E com tantos advogados jogados no mercado financeiro, a coisa se torna mais difícil, não é mesmo? Exatamente. E não só isso, até em questão de defesa de prerrogativa mesmo de advogado. Eu acho que advogado sofre muito ainda em relação a isso. E aí, eu acho que realmente deveria ter uma coisa impositiva para que respeitasse nosso exercício, nosso direito de poder defender de forma ampla. Agora, pegando uma carona nessa sua resposta, o que é que você acha de um colega, digamos, advogado, que tanto deveria primar pelo respeito ao advogado em sua militância, em suas prerrogativas? O que é que você acha de um advogado chegar e se meter sem pedir num processo em que você defende, por exemplo? Pois bem, primeiramente falando do ponto de vista pessoal, eu acho totalmente uma falta de ética. Eu acho que uma pessoa que faz isso, infelizmente, não deveria estar exercendo a advocacia. Por quê? Porque a gente tem que saber que o direito da gente começa quando o do outro termina. Então, se já tem um amigo advogado lá promovendo a defesa, e até que não esteja uma renúncia expressa da parte, é totalmente antiético. Explicitando as razões, às vezes, né? E chegando para o colega, né? E explicando o Exato, porquê. Porque existe muito advogado por aí que realmente entra não somente nas atravessar, ações dos né? outros indevidamente. E isso realmente é uma grande falta de respeito. É uma Também grande acho. cara de pau de muitos colegas advogados. Essa é a verdade. Não é um fato? É verdade. No mais, o senhor me perguntou em relação à questão da democracia brasileira frente à OAB. Não perguntei, mas vou perguntar aí. Você tinha perguntado, mas tudo bem. Foi, já, sim. Não, sim, perguntei sim. Então vamos, porque o improviso é como disse, né? A gente está transmitindo ao vivo, então o improviso acontece. Então, vamos lá, sua resposta com relação à OAB frente à democracia brasileira, né? Porque, como você sabe, no golpe militar de 64, a OAB apoiou, né? No impeachment da presidente Dilma, a OAB também apoiou. Como é que você vê essas posições dúbias da nossa Ordem dos Advogados do Brasil? Pois bem, eu acredito o seguinte, que a gente está para a defesa da democracia substancial. O que seria uma democracia substancial? Aquela que não leva em conta apenas os interesses da maioria. A gente tem que analisar o interesse da minoria, que é daquelas pessoas que não têm representatividade. E a OAB estaria para assegurar isso. E o que eu vejo realmente é um papel totalmente de aparecer no cenário nacional. E não de realmente defender aquilo que está previsto na Constituição. Exatamente. Agora, falando em constitucionalidade, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta, se você concorda comigo ou não, né? Isso vai depender, é claro, de como a colega analisa e tem sua visão sobre as coisas. Como você analisa essa recente decisão do STF, né? Em julgar a constitucionalidade do inciso 57 do artigo 5º da nossa Constituição Federativa do Brasil de 1988. Pois bem, eu acho que foi uma decisão correta, foi uma decisão acertada, uma vez que existe uma previsão na Constituição.
E aí os direitos que estão na Constituição estão lá para ser assegurados e não para serem descumpridos. Agora, assim, realmente, se tem o que é que eu posso falar? Uma falha do Poder Judiciário, certo? É necessário que se adeque à realidade dos processos. É necessário que exista uma evolução em questão que se evite a prescrição desses processos. Exato. E que, se caso queira realmente executar uma prisão em segunda instância, que seja feitas as modificações necessárias, mas que não dê uma interpretação diversa. Mas essa prisão em segunda instância, a gente sabe perfeitamente, sobretudo eu mesmo, que já milito nessa área há 30 anos, eu tenho visto muitos erros aberrantes de sentenças inimagináveis prolatadas por determinados juízes, aberrantes mesmo. Se, digamos, um juiz erra em primeiro grau, né, ou primeira instância, ele não pode. Geralmente os tribunais só corroboram aquilo que o juiz de primeira instância julgou. Não estariam aí cometendo erros sucessivos de uma primeira para segunda e terceira instância? Não haveria essa possibilidade? Existe essa possibilidade, mas assim, apesar da minha posição... Não só existe, mas ela é risível, é uma realidade. Apesar da minha posição em relação à questão de ser favorável à prisão em segunda instância, mas eu acho realmente que a decisão foi acertada em virtude do texto constitucional. Mas por que eu não concordaria em relação a essa questão de se estender até o STF? Por quê? Eu acho que é um trâmite muito demorado. Mas STF, geralmente, no meu entender, é só quando se trata de matéria meramente constitucional. Exatamente. Só que aí... Que é justamente quando envolve questões, né, que envolvem a não aplicabilidade daquilo que é constitucional e daquilo que não é. Porque o STJ, na questão de crimes comuns, seria realmente a corte realmente mais viável. Né? Mas aí o que a gente tem visto hoje é realmente uma... O que é que eu posso fazer? Uma mudança na questão, no exercício do STF. A gente vê cada vez mais o STF com representatividade em questão processual, coisa que não deveria acontecer. Por quê? Porque a matéria probatória realmente é vista toda em segunda instância. Mas você já viu... Questão fáticas não são discutidas nesses outros corpos. Nos processos que você tem acompanhado, né? Você acha, qual é... É claro, quando a prova, digamos, pericial ou material, ela é uma prova crível, né? É uma prova realística mesma em si, ela já mostra realmente os indícios de autoria e materialidade de um determinado delito, não é isso? Mas e a prova testemunhal, que chamam a prostituta das provas, não é? Você não acha que, no geral, os juízes se baseiam mais na prova de acusação do que na de defesa, que eles nem sequer dão o menor valor? Bom, assim, eu acho um pouco polêmico, eu não queria generalizar a situação. Eu acredito que tem pessoas realmente que vão se posicionar por esse lado, mas tem outros juízes que estão lá para cumprir a estrita legalidade. Então, eu acredito que eles devem ponderar por ambas as partes. Então, você já está falando como juíza, né? Eu não vou me alongar, né, nesse debate crítico. Então, vamos seguindo, né? Você está no mercado atuando e vem atuando com brilhantismo, né? Somente há 3 anos, né? E como a gente sabe, em cidades de interior, em municípios pequenos, a gente tem que ser praticamente o que se chama na medicina de clínico geral, né? Você tem atuado em todas as áreas, como eu venho observando. De todas essas áreas que você vem atuando, qual é a que você, digamos, tem se atraído mais, ou qual a que lhe chama mais a atenção? Pois bem, realmente, como o senhor disse, eu tenho atuado em todas as áreas, desde o civil ao criminal, trabalhista, enfim, mas uma área que sempre me atraiu, uma área que eu tenho devoção, é o direito penal. Eu acho que a liberdade em si é um direito muito bonito, então tem que ser tutelado.
E aí é um ramo que me atrai muito, principalmente quando a gente consegue ver, captar as injustiças, como bem disse o senhor, que ocorrem, mas não é generalizado, e conseguir absorver. Já fez algum júri? Apenas um, mas já está com um bom tempo. Se sentiu realizada porque dizem que o advogado se realiza no júri. Diz esse adágio, né, muito usado no meio jurídico, de que o advogado que realmente nunca realizou um júri não pode se dizer realmente que é advogado, né? Porque realmente o advogado se realiza ali na tribuna, numa sustentação de uma defesa no Tribunal do Júri Popular, que realmente também vem desde a Grécia Antiga, a Inglaterra do Príncipe João, de 1200 e pouco, por aí. Então, o júri é uma das instituições ainda mais fortes deste país e que esteve presente desde a Constituição Imperial de 1824. Nunca saiu, né? Teve suas restrições, como no golpe militar de 64, mas ainda assim o júri não deixou de existir, né? Veio o AI-5, que alguém aí fala em voltar, o Diabo 4, mas não vamos entrar nessa retórica esdrúxula e absurda, né? Então, vamos lá. Você, como graduada em Direito, você se sente realizada? Então, Manuel, no curso, sim. Me sinto muito realizada no curso. Apesar de até agora só ter exercido a advocacia, espero alcançar outros cargos, mas eu me sinto realizada sim. Acho que realmente eu escolhi o que eu me identifico, o que eu quero trabalhar o resto da vida. Exatamente. E, digamos, se você fosse somente advogar, qual seria a vertente que é dessa vasta área do direito? Porque hoje, com essas inovações e esse avanço da sociedade, que não existe mais solidez, existe sociologicamente o que se pode denominar de sociedade líquida, né? Exato. Como é que você, digamos, se fosse só advogar, qual área você, digamos, escolheria para se especializar? Bom, eu tenho especialização em processo civil, né? Apesar de não ser uma área... Pós-graduação, né? Eu também apesar de não ser uma área que eu gosto de exercer. Assim, eu tenho afinidade, mas não seria uma coisa que eu enveredaria para a minha vida toda. Eu acho que o criminal em si, sim, eu acho que seria um caminho que eu buscaria, se eu fosse advogar a minha vida toda. Direito... Direito criminal. Penal, né? Criminal, penal é a mesma coisa, né? Mas é também uma das áreas que eu acho que mexem mais com o humano da gente, né? Com o psiquismo, né? E isso realmente é uma das áreas mais belas que eu acho também no campo do direito. Porque você dá voz, você dá vez a quem não tem voz, isso é muito importante. E eu me sinto realizado quando defendo uma pessoa diante de um juiz, de um promotor, de uma delegacia, certo? Isso é muito importante para o profissional do direito. Mas, fugindo um pouco à regra do direito, né? E ficando no direito também, certo? Você vem fazendo aí há um certo tempo, né? Eu não sei se foi logo depois que se formou, mas você... A sua OAB você tirou antes mesmo de se formar, não é verdade? Exato. A minha OAB eu consegui, graças a Deus, tirar no 9º período. Eu já tinha terminado minha monografia e aí eu fiz, não, eu vou tentar a OAB. E aí, graças a Deus, no meu primeiro exame eu consegui. Foi em primeiro lugar, né? Quase, né? Ainda não tirei em primeiro lugar, mas foi quase. Mas aí, digamos, você vem também, como eu emendando o questionamento, você ia... você vem fazendo uma série de concursos na área jurídica, especificamente focada para juíza de direito, né, e promotoria de justiça. Há quanto tempo você vem fazendo esses concursos, né? Enquanto já chegou a passar, pelo menos na primeira, segunda fase, porque nesses concursos, salvo engano, tem 5 fases, não é isso? Então, em quantos concursos você já chegou a passar? Bom,
Faz exatamente mais ou menos praticamente 2 anos que eu tenho feito concurso, até porque eu precisava ter meus 3 anos de prática jurídica para que eu pudesse, caso eu avançasse nas demais fases, assumir o cargo. Existem 3 fases em si, que são a prova fechada, a aberta e a oral, e existem as demais provas, que seriam provas de título, psicotécnico, entre essas coisas. Realmente eu já fui aprovada em 5 primeiras fases. Entre o Estado de Minas, eu fui aprovada na magistratura, eu fui aprovada no Ministério Público. Infelizmente, não consegui êxito na segunda fase, mas também tinha sido meus primeiros concursos. Também consegui êxito na primeira fase do Ministério Público da Bahia, no Ministério Público de São Paulo e recentemente no TJ Alagoas. E aí, como é um processo muito demorado, longo, eu ainda tenho esperado os resultados de algumas segundas fases que eu fiz. Mas nesse de São Paulo, você fez a segunda ou terceira fase? São Paulo eu fiz a segunda, ainda estou esperando o resultado. Muito bem. Você está demonstrando realmente que é uma concurseira exemplar e talvez a primeira de Buíque, né? Que está conseguindo chegar a tantos êxitos. E espero que realmente, é meu desejo, que você seja uma juíza, né? Uma boa juíza. Não daquele tipo, né, que queira ser uma deusa acima de todas as coisas, né? Mas seja uma juíza de verdade, não é isso? Né? E qual, digamos, a receita que você daria, né, para ser, digamos, uma estudiosa assim com tanto afinco, né? Qual a receita que você daria para outras pessoas que também almejam um concurso público nessa área do direito ou em qualquer área que seja no serviço público? Primeiramente, não é uma caminhada fácil. Não existe vitória sem luta. Então, exige de você abdicação. E essas abdicações têm que ser feitas diariamente. Você tem que ter um objetivo, primeiramente. Segundamente, você tem que ter um foco real. Você tem que se estruturar para que todos os dias você esteja aquela meta diária a ser cumprida. E a coisa mais importante de todas é você ter fé. Eu acho que, primeiramente, sem Deus não tem como se chegar em lugar algum. E aí, você estuda, você faz sua parte, mas sempre tem algo divino que está lá para lhe proteger. E quando chegar seu dia, vai chegar. Mas, no mais, é preciso que ter persistência. É preciso que todos os dias você, chuva ou sol, cansado ou não, você esteja lá, cada dia construindo um tijolinho da sua casa. Que um dia chega. Minha caminhada não acabou, né? Minha caminhada está só começando. Mas eu espero não desistir. Nunca se passou pela minha cabeça. Enfim, eu acho que a receita é essa, fé e persistência. Realmente eu acredito que seja isso também. Você tem que montar um esquema de estudos, ter horários, né, determinados, dividir as matérias, aquelas que você vai estudar. Quer dizer, tem que saber realmente regular um determinado tempo, porque senão não existe receita perfeita, né, doutor Manuel? Cada um tem seu horário, cada um tem sua forma. Cada qual, às vezes, pode fazer o seu próprio estilo, né? Exatamente. E assim, o pessoal, tu estuda quantas horas? Não é quantas horas. Tem dia que eu vou estudar 2 horas, tem dia que eu vou estudar 8. Depende muito do meu cansaço, porque eu também trabalho. E aí, isso vai muito de cada um. Mas chega a virar noites, assim, estudando? Já chegou a virar muitas vezes. 5 horas da manhã eu estava estudando e indo para a prefeitura às 9. Isso é muito importante. Pois é, gente. Aí está a receita para quem realmente quiser estudar e passar no concurso público, né? E quando se trata de juiz ou promotor, como a gente discutiu aqui, existe uma série de fases e se você não passar em todas elas, realmente fica difícil você chegar lá. E tem mais, né? Dentro de um concurso, na primeira fase, tem um limite mínimo, né? Que são classificados para poder fazer a segunda fase. Existe uma cláusula de barreira na primeira fase, ou seja, às vezes tem 21 mil inscritos, mas só vão os 300 primeiro classificados. Realmente, e assim, você não acha isso um pouco injusto, não? Doutor Manuel, eu acho que realmente tem que selecionar as pessoas que estão mais preparadas para as demais fases. Mas se são classificados, como você disse, 21 mil pessoas são classificadas. Não, tem inscrição de 21 mil. Mas 300, aí são classificadas quantas pessoas? 300. Não, 300 são escolhidas, aquelas 300 primeiras porque assim, na verdade... a segunda
fase. Né? A prova tem 100 questões. E aí, geralmente, para você ficar aprovado... Essa é a prova objetiva. Né? Você tem que estar com 60 questões para você ficar aprovado, mas não quer dizer que você vai para a segunda fase. No mais, em todos os concursos que eu tenho feito, eu tenho visto um ponto de corte muito alto. Geralmente, as pessoas que estão passando têm que fazer entre 80 e 82 questões de 100. Você acha que essas pessoas que estão sendo julgadas aí por tantas faculdades de direito, né? Elas estão preparadas para o exercício regular da profissão de advogado? É meio problemático falar nisso, porque eu acho que também vai de cada um. Eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. E aí, aquele aluno que é responsável, aquele aluno que não espera professor, aquele aluno que estuda além, eu acho que não vai ter dificuldade. Mas, se você for ver, na grande maioria, infelizmente, está saindo pessoas que não têm o mínimo de conhecimento na área. Você chegou a se graduar em qual faculdade? Eu me formei na SES, em Caruaru. É uma das melhores faculdades antigas, né? do Brasil, né? E mais antigas também. Se eu não me engano, o senhor se formou lá eu também. Eu me formei lá, mas naquela época era FADICA, né? Faculdade de Direito de Caruaru. Agora é a SES, né? É isso? Então, queria dizer a todos e a todas que este programa é um programa ao vivo e tem o patrocínio da Buick Gás, a chama que rende mais. Nos siga também no site Circuito Direto News e no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, nos ajude, né? Nos dê uma mãozinha e nos ajude realmente neste nosso empreendimento de nova forma de comunicação verdade que estamos procurando colocar em prática em Buíque. E o programa tem transmissão ao vivo, minha gente. Tá ok? Então, doutora Minha, realmente para os finais, né, os finalmente, não é isso? Então, eu pediria à nobre colega, à brilhante colega, né, jovem ainda, pessoa jovem, né, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que realmente tem respeitado a ética profissional, coisa que a gente não vê em muitos dos nossos pares. E eu critico mesmo porque eu sei do que realmente estou falando, falo com propriedade de um advogado que tem 30 anos, né, de suor na camisa ou no paletó, né? Então, eu pediria a você que desse, ou que mensagem você deixaria para as pessoas, para os jovens, né, adultos, e o que você, digamos, receitaria ou recomendaria para se enfrentar um concurso público, para se vencer na vida, seja lá qual for a profissão, a opção de vida de quem quer que seja na área de conhecimento humano. Você acha que qual seria o melhor para o Brasil? Você ler muito ou se colocar armas na mão do povo? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade que foi me dada. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí assistindo e que irão assistir posteriormente. E queria dizer que nunca, independente de idade, independente de cor, de profissão, de religião, que você nunca desista daquilo que você quer, do que você almeja, porque com persistência você chega. E a mensagem que eu deixo é essa: persistência e fé. A gente só é feliz quando a gente está realizado seja profissionalmente, realizado na vida amorosa, realizado entre familiares e amigos. No mais, o que eu desejo é que não desistam, persistam. E em relação ao que o doutor Manuel me perguntou no final, foi em questão o que eu acharia melhor, armar a sociedade ou dar livros para as pessoas. Eu acredito que a leitura, eu acredito que a educação é o que salva, é o que anda, é o que evolui um país. Então, se a gente quer ter progresso, se a gente quer seguir, se a gente quer ter uma sociedade ética, justa, solidária, com equidade, que olhe para o outro, a gente precisa de educação. E a palavra. Pronto, muito bem. Muito brilhante a resposta de doutora Carolina, né? Isso. Ela já realmente me corrigiu várias vezes, né? É Ana Carolina.
Você queria acrescentar mais alguma coisa além disso? Eu queria lhe parabenizar pela abertura, pela iniciativa. Eu sou uma pessoa que tenho convivido com o senhor e tenho aprendido além. Acho que a gente se tornou uma família lá na prefeitura. Exatamente. E aí são pessoas que a gente leva e que vai sentir falta. E aí eu queria agradecer mais uma vez pela consideração, pelo carinho e pela oportunidade. Pronto, então, meu muito obrigado à doutora Ana Carolina, que aqui esteve presente, né, nos esclarecendo, falando muitas coisas a respeito de direito, de advocacia, de concurso público na área do direito, sem tergiversar. Foi clara, direta e objetiva, então você está de parabéns, né? Nessa nossa de frente com Manuel Modesto, porque será que é fácil me enfrentar? Não, não mesmo. Eu estava pensando outra noite. Meu Deus do céu, o que é que o doutor Manuel vai me perguntar? Não, mas realmente você saiu muito bem. Muito então está de parabéns. E no próximo domingo a gente tem um mais de frente com o Manuel Modesto, em que a gente vai trazer mais uma pessoa que tem se destacado em nossa comunidade, em nossa região, ou até aquelas pessoas que têm algum talento e estão ali invisíveis, sem realmente sequer ter uma oportunidade. Porque o objetivo maior de nossa TV web online é justamente essa, não é? E esse programa tem um oferecimento da Buíque Gás, a chama que rende mais, de propriedade de Delcinho Modesto, que brevemente será mais uma empresa inaugurada aqui em Buíque para bem servir a nossa população. E como já disse também, nos siga no site Circuito Direto News, né? Com assuntos que realmente eu busco levantar muito importantes, quer sejam locais ou nacionais, e também nos siga ou se inscreva no canal do YouTube. E até domingo, obrigado, doutora Ana, pelo brilhantismo, e até uma outra próxima oportunidade, né? Obrigada, doutor Manuel. Um abraço. Até domingo. E também queria agradecer, né, ao nosso amigo Rilke Vieira, que aqui está também dando suporte técnico na transmissão, na arte. Realmente eu só tenho a agradecer a esse apoio. Um abraço a todos e a todas e até domingo com o programa De Frente com Manuel Modesto.